apanhou a sua Bíblia e abriu no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, e disse: quando o seu país e o meu país se reunirem, baseados nos ensinos de Cristo, aqui no Sermão do Monte, teremos solucionados não só o problema do nosso país, mas do mundo inteiro. Foi isso que o líder indiano Mahatma Gandhi disse numa conversação divulgada com o ex-vice-rei britânico Lord Irwin. Quando Lord perguntou para ele o que ele achava que solucionaria os problemas da humanidade, então ele disse que se eles se reunissem baseado nisso, no ensinamento de Jesus, então eles resolveriam o problema da humanidade. Então, Mahatma Gandhi, esse grande líder, Mahatma significa grande alma, ele acreditava em Jesus Cristo e também nos seus ensinos. Estranhamente, porém, alguns dizem que Jesus ele nunca existiu, que ele não foi uma pessoa real. Então nós queremos saber se Jesus é realmente uma pessoa real, histórica. Bom, a Bíblia é a principal evidência de que Jesus foi uma pessoa real. E a questão é o seguinte: a maioria das pessoas que não acreditam em Jesus também não vão acreditar na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é verdade? E por que nós podemos dizer que a Bíblia é a principal evidência? Ora, os evangelhos, eles dizem claramente o período do nascimento de Jesus, quando Jesus foi batizado, quem era o governante naqueles dias do nascimento de Jesus, ou quando Jesus esteve na terra. A título de exemplo, no capítulo 3 de Lucas, no versículo 1 e 2, ali diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, uma pessoa conhecida na história secular e na história mundial, ele foi o rei de Roma, Tibério César. Aí diz que Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Depois fala de Herodes como governante distrital da Galileia. Fala de Filipe, que era governante distrital de Itureia e de Traconites. E Lisânias era governante distrital de Abilene. Além disso, cita o sacerdote na ocasião que era Anás e o seu sogro Caifás. Aí então diz que aí veio a declaração de Deus a João, o batizador, filho de Zacarias, no Ermo. Foi então que João começou a falar sobre Jesus. E um testemunho adicional quanto à veracidade dessa palavra, ou do que foi dito agora, é que o historiador romano Cornélio Tácito, ou simplesmente Tácito, ele disse que o nome cristão ele deriva de Cristo. E ele fala assim: a quem Pôncio Pilatos executou no reinado de Tibério César. Então, se você tiver a oportunidade de procurar na sua biblioteca, uma biblioteca próxima ao livro de Tácito, ele foi traduzido em São Paulo em 1957, são os Anais de Tácito, no volume 25, na página 408 e 409, ele traz essa menção. Além disso, nós também temos o testemunho de Flávio Josefo, que foi um historiador judeu do primeiro século, e ele escreveu sobre Tiago, a quem ele diz, o irmão de Jesus, conhecido ou chamado de Cristo. Então, tanto Tácito como Flávio Josefo, que são dois historiadores do primeiro século que ninguém questiona a forma, a veracidade de tudo aquilo que eles colocaram e que são os registros mais antigos da época de Jesus, eles confirmam isso. Então nós poderíamos nos perguntar agora, poderia uma pessoa que nunca existiu ter influenciado a humanidade de uma forma tão notável como Jesus influenciou? Uma obra de referência à história da humanidade, segundo os historiadores em inglês, menciona que
o resultado histórico das atividades de Jesus é reconhecida pelas principais civilizações do mundo e tem a supostamente data de nascimento dele como ponto de partida. Tanto é verdade que se usa ainda nos livros de história, livros seculares, a gente vê a informação antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo e AD, Anno Domini, que significa ano de Nosso Senhor, né? O após o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. E tanto isso é verdade, a forma com que as atividades de Jesus influenciou a humanidade e as principais civilizações do mundo, é que hoje, pelo menos 1/3 da população mundial professa seguir a Cristo. Então, não vemos aqui nenhuma evidência de alguma coisa que leve a duvidar quanto à existência do próprio Jesus. Mas os críticos, eles insistem que tudo o que realmente nós sabemos a respeito de Jesus encontra-se na Bíblia. Mas isso é verdade? Respondendo a tais descrentes, o historiador e respeitado historiador Will Durant, ele disse que seria ainda um milagre muito maior, um milagre muito mais incrível que apenas tantos homens simples e comuns, muitos deles, a maioria deles pescadores, inventassem uma personalidade tão poderosa e atraente como a de Jesus, de uma moral tão elevada e tão inspiradora ideia de uma fraternidade humana. Pense nisso. Então, se Jesus é um milagre, Jesus não é real, ele não é uma figura histórica, então seria um milagre muito maior ainda que alguns pescadores, conseguem entender isso? Que alguns pescadores pudessem, então, criar essa figura imaginária e que influenciasse em quase 20 séculos, mais de 20 séculos, de forma tão impressionante. Então seria um milagre muito maior. Assim, a Nova Enciclopédia Britânica, ela conclui que os relatos independentes, eles provam que nos tempos antigos nem mesmo os oponentes do cristianismo jamais duvidaram da historicidade de Jesus ou como sendo ele uma pessoa real. E menciona ainda que só esse questionamento se Jesus é ou não uma pessoa real só aconteceu agora, há 200 anos atrás, por volta do século 1800, século XIX, século XX. Anterior a essa data, nós não temos nenhum questionamento com relação à existência de Jesus. A conclusão que nós chegamos é que Jesus é uma pessoa real. Ele não é algo imaginário, alguma coisa abstrata, algo abstrato, mas foi realmente uma pessoa real. Então a conclusão que nós chegamos é essa. E aqueles que conhecem a Bíblia Sagrada e procuram ler a Bíblia, entendem que não só reconhecem Jesus como sendo uma pessoa real, mas também a Bíblia Sagrada, principalmente ali no livro de Revelação ou Apocalipse, dependendo da sua tradução, diz que ele é um rei já entronizado nos céus desde 1914, segundo a profecia de Daniel, lá no capítulo 9. Ali no livro de Revelação, no capítulo 12, disse que Jesus ele subiu aos céus e ele foi travar uma guerra com o dragão, a serpente original, chamado Diabo e Satanás. Esse foi o primeiro ato dele nos céus, assim que ele foi empossado como rei do governo de Deus. Aquele governo que a maioria das pessoas pedem na oração do Pai Nosso, e a maioria também não conhece e não sabem o que é esse reino. A palavra reino ela está ligada ao governo, porque o rei reina. Então, ele, a partir do momento que ele recebeu a autoridade para reinar, ele então mandou para baixo, mandou para baixo a terra, o dragão, a serpente original, e todos aqueles que não queriam fazer a vontade de Deus, os seus anjos junto com ele. Aí o versículo 12 diz assim: ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira e sabendo que ele tem um curto período de tempo.
Então é isso, pessoal. O objetivo dessa argumentação foi provar que realmente Jesus é uma pessoa real.